Ao vivo? Olá, boa noite. Estamos aqui com o segundo programa do painel ACSJAR. Na noite de hoje vamos receber o Tenente Zarnotti, economista que trará falar sobre o seu relatório, né, sobre as mudanças do subsídio implantado agora pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para os servidores da Brigada Militar. Também receberemos a entrevista, né, com o nosso amigo Soldado Fontoura. Soldado Fontoura, que é um dos idealizadores do grupo Bravo, tem grande correria aí, né, a trajetória das lutas classistas em busca de um plano de carreira digno para a Brigada Militar, principalmente aos servidores de nível médio. Soldado Fontoura, lá em 2016, deu início ao projeto Bravo, né, Grupo Bravo, que criou um plano de carreira para que fosse implantado na Brigada Militar. Houve uma trajetória por todo o Rio Grande do Sul, debates, reuniões. Infelizmente, esse plano não deu prosseguimento, mas estamos aí, né, na luta pela inclusão de um plano de carreira digno a todos os servidores de nível médio da Brigada Militar. Estamos aqui, então, com esses dois nobres guerreiros, né, o Sarnotti e o Soldado Fontoura, que vão abrilhantar a nossa noite com debate acerca de temas de extrema importância e relevância para a categoria, principalmente aos soldados e praças da Brigada Militar. Tenente, Tenente Zarnotti está conosco, né? Mas antes de darmos início às entrevistas e o bate-papo aqui, queria chamar os apoiadores, né? Que sem eles o nosso programa não teria existido durante tanto tempo, né, na TV comunitária, e hoje migrando para o programa via Facebook, né. São eles Ótica Max, Ótica Esmeralda, Óticas Bilharva, Prontocor chega aí para nos ajudar também, né, nesta empreitada, Politécnica, parceiro de longa data, Casa do Escoteiro, e com isso faço o chamamento para os novos apoiadores que quiserem contribuir com o nosso projeto aí do painel ACS já, que será de grande relevância, né, grande valia, todo o apoio recebido. Tenho aqui a plataforma Security Help, do amigo Diego Perazzo, nosso parceiro aí que está criando uma plataforma totalmente direcionada ao público da segurança pública, privada, aos estudiosos, para que dentro daquela plataforma de forma gratuita se possa fazer pesquisas, ler artigos atualizados, ter contato com profissionais da área e um network que é importantíssimo para toda a segurança pública e privada, né? Bom, gostaria então de chamar o Tenente Sarnotti para que a gente pudesse começar, né, o nosso bate-papo acerca destas mudanças, né, Tenente? O senhor que fez um trabalho depurado, né, esse estudo de grande relevância, né, não poderia deixar de enaltecer o seu trabalho. Já lhe agradeci pelo empenho, né, sempre teve com a classe, e não é de se estranhar, né, que mesmo já mais afastado, mas continua nos apoiando sempre que pode, da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de que o senhor fizesse a sua explanação sobre o estudo que o senhor fez e os riscos, né, que a categoria pode ter daqui para frente. Obrigado, Romeu. Para falar a verdade, eu acho que eu sou sócio da Associação dos Cabos Cidade João Dalto do Rosário desde 1989, nunca deixei de ser, né? Na verdade, a gente entra soldado e vai sair soldado para a nossa luta aí contra a criminalidade. Com relação a subsídio, primeiro eu gostaria de falar que eu sou totalmente a favor, né? Simplesmente
por duas situações. Primeiro delas é a garantia da paridade entre ativos e inativos, né? A gente sempre, pelo menos eu via, e sempre, quando percebia que os colegas falavam que sempre havia um certo receio em ir para inatividade, depois não ter mais aquela paridade, ia dar aumento só para os ativos, não iriam dar para os inativos, tinha toda aquela celema. E a segunda, talvez até, que eu acho importante também, é a questão da remuneração, né? Garantia que nós vamos receber ela em uma parcela só, porque eu sempre achei também uma certa fragilidade do jeito era composto a nossa remuneração, né? No caso dos ativos, é vencimento mais as gratificações, e dos inativos chama proventos, é só questão de nomenclatura, né? Mas na parte da remuneração com relação aos ativos, tinha aquela parte que é o soldo, né? Que é a parte menor que era da nossa remuneração, e grande parte era a questão do risco de vida, né? E também sempre, pelo menos por agora, se ventilou de, quem sabe na reserva daqui a pouco vai aparecer um gestor e vai tirar o risco de vida do inativo, até porque não está mais trabalhando, então não teria mais a necessidade de ganhar. Imagine só, né? Como poderia ficar, né? Daqui a pouco, na inatividade, nós temos aí uma redução do nosso salário. Poderia acontecer ou não acontecer, não sabe, né? Mas pelo menos através do subsídio ou por meio do subsídio, né? Essa remuneração se transforma só uma parcela única, que é igual para todos, né? Mas o grande problema que eu vejo quando o Estado, assim, o gestor, quando ele fez essa proposta de subsídio, é que ele nos nivelou por baixo, e bem por baixo, né? Tanto é que, se a gente for verificar a tabela ali, né? A primeira classe, não, o primeiro nível ali do soldado ali, se não me engano é 4.680, algo assim, que eu não tenho aqui agora. Ele é exatamente... 4.682. Ele é exatamente a remuneração de um soldado que entra e não tem um triênio sequer. No momento que tiver um triênio, ele ganharia, em tese, mais que isso. Não precisaria nem ter os 3 anos, bastaria que tivesse um tempo anterior e ganharia mais com isso, como eu estava falando. O que o Estado fez? Para aqueles que ganhavam, né, mais que o estipulado para o subsídio, eles acabaram pagando uma parcela completiva ali, né, uma parcela de irredutibilidade, que nem eles falaram, né. E o que acontece? Na verdade, a gente hoje recebe a mesma coisa que recebia em fevereiro. Não muda nada, nem em centavos, né? Mas o grande problema vai ser no momento que tiver que dar um aumento para essa grande gama de pessoas que recebem essa parcela. Pelo que eu coloquei mais ou menos assim no meu parecer, até poderia ter sido bem mais aprofundado, né? Mas eu quis contemplar pelo menos a parte do soldado, mas isso vale até do soldado ao tenente, ou do tenente ao soldado, que é do mesmo nível, era a mesma formação do subsídio, mais a parcela de irredutibilidade. É o seguinte, é a questão do aumento. Tem 3 hipóteses, que nem eu coloquei ali, né? A primeira hipótese, que é a mais cruel de todas, é se der um aumento aqui, acho que até eu vou citar como exemplo números mais redondos, né? Vamos supor lá que um servidor militar, ele ganha R$ 5.000 por mês. 4.000 de subsídio, mais R$ 1.000 da parcela de irredutibilidade. E ganha um aumento de 10% do Estado, que irá dar, né? Agora, a primeira hipótese, se esse aumento ele for absorvido pela parcela essa de irredutibilidade, que palavra bem difícil de falar às vezes, né? Imagina só, ele ganha lá 4.000, mais 1.000, né? Seria 5.000. Aí dá um aumento de 10%, de onde é que vai tirar esses 10%? Os R$ 400 seria, né? Vai tirar dos R$ 1.000, vai ficar 1.000 menos 600. Então fica 4.400 mais 600, dá 5.000. Ganho real, zero, porque não alcançou ainda um patamar superior ao que ele ganhava antes. Segunda hipótese, né? Mantendo inalterado a questão da parcela e dando aumento só na parte do subsídio, os mesmos 10%, né? Seria 4.000 mais 10%, 4.400, mais R$ 1.000, daria 5.400. Ou seja,
O governo deu 10% de aumento e, na verdade, lá o brigadiano teve 8% de aumento. Ele teve uma perda de 2% em ganho real. E a terceira hipótese, que seria a mais justa de todas, em dando qualquer tipo de aumento, ela refletisse tanto na parcela do subsídio como na parcela de irredutibilidade. Isso pode acontecer, não sei como vai acontecer, porque quando eu li a lei, claro, eu não sou doutor na área, mas quando eu li a lei, não tem nada dizendo de que forma ele vai dar aumento. Se ele for cruel, ele pode interpretar da primeira hipótese. Se ele for benéfico, ele pode interpretar da última hipótese, dando aumento para subsídio, ou se não, o subsídio mais a parcela de irredutibilidade, aos moldes que é o magistério. Do magistério está bem especificado em lei, né? Nós não estamos. Isso acho que teria que ser levado a debate para nossos é, representantes lá na Assembleia. Até digo de passagem, nós não temos representante da Brigada mesmo, acho que está caindo de maduro, né? Tem oportunidade, quem sabe daqui a 3 anos nós colocarmos um representante nosso que seja soldado, tenente, que saiba dos nossos anseios e possa levar lá para dentro, ou seja, melhor dizendo, já está lá dentro, estaria lá dentro, né? E hoje o que acontece? Assim, nós temos que enaltecer o trabalho das associações, inclusive da Associação dos Cabos Soldados e também do desse grupo Bravo, a CSTBM, a Associação dos Oficiais Tenentes também. Só que nós vamos de fora para dentro, né? Eles não sabem o que está acontecendo, na verdade. Quem sabe futuramente nós vamos ter um representante lá para isso, né? Porque nós temos um outro problema daqui a pouco, que até foge um pouquinho de subsídio, que é a questão da previdência, né? Do jeito que está, principalmente o pessoal da inatividade vai ter, no mínimo, aumento para todos que ganham acima de 6 mil e pouco, que é o teto, vão ter um aumento de R$ 640, no mínimo, no aumento do desconto previdenciário. Mas é outra conversa, né? É. O que chama atenção, né, tenente, e o senhor explica bem no seu parecer, é o risco, principalmente para quem já está na inatividade, né, que pode Isso, ter prejuízos mais à frente. Né? O senhor citou também a questão do risco de vida, né? Poderia o gestor, a seu bel prazer, num determinado momento, com a justificativa de déficit do Estado, ou de todas essas desculpas que nós temos ouvido ultimamente, simplesmente reduzir o risco de vida daquele que já está na é, atividade, na reserva, né? é, Aí a essa, importância do subsídio. isso, essa questão até da diminuição do risco de vida, para quem é um pouco mais antigo, na década de 90 já houve isso, já houve, né? Ela não compõe o principal, ela é um acessório do nosso salário. Nosso salário mesmo, do soldado ao tenente, quando da mudança, acho que 2012, o salário mesmo é o nosso soldo, mil e poucos reais, muito pouco acima do salário mínimo. Os demais são acessórios, acessórios que são dos avanços por tempo de serviço, basicamente isso aí, quer seja por triênio, quer seja por adicional daqueles 15 ou 25%. Isso a qualquer momento, pelo menos eu sempre pensei assim, eu achei sempre muito frágil, né? Bah, isso alguém pode tirar um dia. E nem estava ventilando há pouco tempo atrás já a respeito disso aí. Imagine só. Claro, alguém poderia dizer, não, é inconstitucional, a gente faz a contribuição previdenciária em cima do risco de vida, bastaria só transformar em abono. Não haveria mais o desconto previdenciário, somente imposto de renda, pronto. Aí na reserva não levaria mais. Isso é um dos motivos que eu sou a favor do subsídio. Mas a forma como está, que foi nivelado por baixo, ó, soldado que tenha pelo menos um triênio está perdendo, tá recebendo por completivo, o, que é de primeira, de 1 a 10 anos, nenhum terceiro sargento recebe somente subsídio, todos recebem o completivo, e se por acaso o gestor, por motivo algum, que tiver que dar algum tipo de aumento, não fizer incidir sobre a parcela essa de redutibilidade, nós vamos ter um problema. Poderíamos ficar 10, 15, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo, sem um aumento real, sem um ganho real. Esse é um grande problema também que nos assusta, né, tenente? Na verdade, ficou tudo muito vazio, não se teve É,
Não tá, lei, né, regulando exatamente como seria feito. Por exemplo, no meu caso, sou soldado hoje, nível 2, né, aquele governador conseguiu isso. dividir os soldados em 3 níveis. Eu sou nível Na verdade são 2, 4, né? Ele é, diz 3, mas são 4, 4. Quem entra tem menos de um ano, entra, ele não colocou nenhum nível ainda, nem nível tem. então segunda classe. Então, É, no meu caso mesmo, eu tive, até agora não foi adequado, né? Segundo o próprio governo do estado, ele deu 90 dias para a Cefaz, Secretaria da Fazenda, regularizar a situação dos contra-cheques, porque ele pagou para todos os soldados como nível 3, mesmo pois aqueles é, que já são enquadrados no nível 1. Então, quer dizer, é, eles modificam e não se adequam, e a gente fica é, nessa dúvida, nesse dilema. pois é. Eu vi uma questão. Provavelmente daqui a 3, 4 meses ele vai repor esse valor. Mas aquela tua perda inflacionária, porque o valor do dinheiro hoje não é o mesmo valor do dinheiro daqui a 3 meses. Exatamente. Se tiver, por exemplo, tomara que não, mas tem um aumento da inflação de 10% em 3 meses. No mínimo, perder esse 10%. Tu deveria ganhar hoje, vai ganhar daqui a 3 meses. Eles vão pagar atrasado, mas não pagam os devidos acréscimos monetários que deveriam pagar. Isso não acontece. Na verdade, essa falta, poderia até dizer assim, falta de transparência acaba também trazendo vários problemas, né? Não é o foco do nosso debate hoje, Ah, mas, sim, com por exemplo, certeza, com certeza. é, que gerou muita insatisfação nos últimos dias foi a questão da substituição temporária, mas isso fica para um próximo capítulo, né? Isso tem Gente, bastante para debater. vou chamar aqui o Fontoura, né, para ele fazer a explanação dele, depois a gente faz um debate aqui entre nós, né? Sim. Fontoura, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, presidente Romeu. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, tenentes Zanotti. Boa noite, doutora. Acho que tem que desligar o do computador, né? O volume do teu O que está celular, eu acho. acontecendo aqui? Aí, acho que deu. É. Eu acho que o computador vai ter que ficar para. Resolvido. Bom, retomando então. Tudo bem, Romeu? Tudo bem, tenentes Zanotti? Antes de abordar o tema, eu gostaria de cumprimentar aí alguns colegas que estão assistindo a nossa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí aos colegas da Associação de Cabos e Soldados João Adalto Rosário, da cidade de Pelotas, na pessoa do presidente Tiago Romeu e do seu vice-presidente Rafael Beltrano. Tiveram essa excelente iniciativa, né, essa grande ideia de fazer essa live e manter esse debate aceso ainda na nossa categoria, né? De agradecer também pelo convite da participação, de poder tentar, de alguma forma, trazer algo que acrescente aos nossos colegas, né? Eu também gostaria de, entre as saudações, né, saudar a minha família que também está assistindo a live, lá na cidade de Quaraí, aos nobres colegas e irmãos de farda que nos assistem em todos os rincões desse estado, em especial aos colegas que integram o nosso tão conhecido e falado no estado, Grupo Bravo, aos presidentes das entidades representativas da nossa classe, sejam eles estaduais, sejam das sedes regionais, a todos, da BANF, da SSTBM, da nossa Federação das Entidades Independentes, né? Então, a BANF na pessoa do presidente Clemente, vice-presidente Jairo, a STBM, presidente Santelano, né, e o vice-presidente, na Federação, presidente Bolson. Saúdo a todos os irmãos de farda aí que nos assistem e se interam, né, dos assuntos da nossa classe. Bom, a nossa
ela trata da questão do plano de carreira que foi elaborado, construído por praças da Brigada Militar, né? Grande maioria, na época, soldados, né? Que iniciaram um estudo, né? Através da ABANF e da SSTVM, da FERPM e da AOFERGS. As 4 maiores entidades representativas, tendo também algumas contribuições da Associação das Policiais Femininas, da presidente Claudete. Enfim, tudo se originou, né, meus colegas, em função da estagnação que existia e que ainda existe na nossa categoria, na nossa carreira, né? Enfim, em função disso, a gente observava que quando o militar ingressava na carreira e nos seus primeiros momentos nas instruções, era nos passado que todos os... Eu só vou te fazer uma pergunta, Romeu. Está tendo eco aí na minha fala? Tá tendo eco, eu acho que o Ah, ok. Eu vou silenciar aqui o... Bom, Aí, continuando. perfeito. Melhorou? Positivo. Bom, continuando então, pessoal. Então, todos os integrantes, né, os novos integrantes, quando chegavam na brigada, seus próprios instrutores já mencionavam que na nossa carreira, todos nós iríamos a tenente. O que, através de observações e reflexões e análises, né, a gente passa a perceber que isso não era deixou de ser uma verdade. Talvez a intenção, quando criado o projeto em 97, fosse essa. Mas quando, né, na década de 2000, né, 2010, a gente passa a observar que a grande maioria que passa para a reserva eram terceiros sargentos, sendo, então, promovidos na RR à graduação de segundo sargento. Então, e todos praticamente com 30, 31, 32 ou até mais anos de serviço. Em função dessa observação, quando a gente tem uma carreira de 30 anos, né, e que o camarada completa o seu tempo de vida funcional e ele não atinge o topo da sua carreira, e a grande maioria tem que passar desse tempo aguardando um curso que praticamente inexiste na nossa carreira, né? Então, algo está errado. Com essa observação, a gente passou, então, a verificar e buscar aí, né, subsídios do que estaria acontecendo, o que estaria de errado aí na nossa carreira. E, em função disso, a gente fez, né, diversas abordagens, diversas reuniões, diversos debates, né, plenários com os colegas, e construímos a proposta, né, que ficou conhecida aí por nossos colegas aí, que é a proposta de reestruturação da carreira dos policiais militares do Grupo Bravo, né, que em conjunto com as entidades de classe, todas as que eu já mencionei, né, inclusive o Grupo Bravo não é uma associação, não é uma entidade de classe, enfim, o Grupo Bravo são integrantes de todas as associações que compõem este grupo, né, foi denominado Grupo Bravo,
e que são colegas que se dedicam ali a estudar, pensar, analisar, né, o que pode ser melhorado na carreira dos praças da Brigada Militar. Essa proposta, pessoal, né, ela veio, né, trazendo muito debate, em alguns momentos, algumas polêmicas também na classe, inclusive mencionando o retorno das graduações, que na época era muito rechaçado pela grande maioria dos nossos veteranos, né, mas que após obterem, né, as explicações, né, sobre o porquê do retorno das graduações, passou então a ficar mais claro e a compreensão houve, né, sobre esse ponto. A proposta, ela visa, né, e hoje ela ainda existe, obviamente, né, mas foi substituída aí pela proposta a associação Abanf ali, né, foi feito então ali a modernização da carreira, né, uma outra proposta, mas o cerne dela se mantém, né, grande parte ali do que foi proposto pela proposta do Grupo Bravo, e que visa dar fluxo na carreira, né. Quando a gente se depara com um DOI, né, que traz a publicação das promoções das instituições de segurança do Estado, e aí você abre e busca ali a nossa co-irmã Polícia Civil, e você tem naquele DOI ali em torno de 500, 600 policiais civis recebendo as suas devidas e justas promoções, né? E aí você pesquisa ali a outra instituição da área da segurança, a SUSEP, e estes também ali geralmente gira em torno de 300, 500, 600 colegas recebendo as suas promoções. Aí você abre ali a aba da Brigada Militar, né? Aí a gente tem ali as promoções dos oficiais superiores, né? Devidas promoções, ou seja, é um plano de carreira, são carreiras planejadas, onde a pessoa ingressa no serviço e ela tem, né, a sua vida funcional planejada. Porém, quando a gente desce ali, né, dentro da mesma instituição, para analisar as promoções dos praças da Brigada Militar, isso inexiste. Geralmente tem ali alguns que, por alguma questão judicial ou de ordem administrativa, não puderam ter sido promovidos no tempo certo e esporadicamente estão sendo promovidos aí nestes DOIs que trazem inúmeros colegas das demais corporações e até mesmo da nossa, que estão obtendo reconhecimento institucional, e quando chega em nós, isso não acontece. A inclusão de concursos internos na nossa carreira, ela proporcionou, né, a estagnação da carreira, né? Quando foi modificado em 97, talvez para os integrantes da Brigada Militar daquela época, a Lei 10.992 pudesse ter sido boa, né? Mas para os novos integrantes após a instituição da lei, ela mostrou-se bastante prejudicial, né? No momento em que essa lei institui que quem ingressa após, né, o ano de 97, ela retira ali a possibilidade de ser militar ter a promoção por tempo de serviço, a graduação de terceiro sargento.
que quer queira ou não, é um plus a mais, né, ao longo da espera do tão sonhado CTSP. E aí, quando a gente, né, observa que a percepção da época era 70-30, quem ingressava, os mais novos, no caso, na Brigada Militar, a disputa era quase, né, além do nível intelectual da prova ser alto, né, a quantidade de vagas eram mínimas, né, ainda existia o percentual muito baixo, né, para que os novos pudessem ascender na carreira. Enfim, visando tudo isso, foi construída a proposta do Bravo, com um sistema de ascensão funcional por tempo de serviço, onde busca-se, né, ingressos na corporação menores e mais frequentes, né, no máximo turmas bianuais, e no intervalo das inclusões, que seriam em torno de 27% das vagas de cabo previstas, né, na proposta. No ano seguinte, as escolas, então, estariam empregadas, né, sendo empregadas para os cursos de formação das graduações, né, no caso, graduação de cabo, graduação de terceiro sargento, de segundo sargento e de tenentes, né. Aí, nessa proposta do Grupo Bravo, nós excluímos um dos concursos internos e permaneceu o segundo, que seria o CBA, né, para o praça, então, acessar o quadro de tenentes, né, de oficiais da carreira, que seria o quadro de segundo tenente, primeiro tenente e capitão administrativo, teria, então, que fazer o CBA, mas em moldes um pouco diferentes dos atuais, né. A carreira de praça, então, se daria a ascensão funcional somente por tempo de serviço, que é o que se busca, que é o que existe hoje nas demais instituições da área de segurança, né, onde a nossa instituição, né, ela tem as suas peculiaridades, as quais a gente não pode se assemelhar 100% com as co-irmãs, né, porque quando o militar é promovido, né, o soldado da brigada é promovido a sargento, ou seja lá, a cabo, né, ele troca de cargo, ele passa, então, a assumir um novo cargo na corporação, com novas responsabilidades, né, e para ele assumir esse cargo, ele precisa, então, se habilitar, né, conhecer aquela nova função. Tudo isso, pessoal, para que a gente não perca para que a gente não perca em qualidade, né? A gente pensou dessa forma, né, para que os colegas pudessem, então, desempenhar as suas funções da melhor forma possível. E, assim, para o curso de terceiro sargento, para assumir a graduação de sargento, da mesma forma, ascender aos postos aí de oficiais, né, da nossa carreira. Esbarramos também aí na questão, né, do capitão administrativo, que é um pleito antigo já dos nossos tenentes, e por que não da nossa categoria, né? Eu acho que é um erro a gente estipular que é um pleito só dos tenentes, é um pleito da categoria, que traria, sim, né, grandes benefícios para a nossa carreira. Talvez eu não vá citar todos eles aqui, mas posso, posterior aí, aqueles colegas que ainda têm algum preconceito com este pleito, né, garanto aos senhores que ele é de extrema importância estar na proposta, tem que estar, né, tem que se discutir isso, e quando, né, os gestores da nossa instituição questionam, né, porque a questão de ser capitão da brigada
é necessário ter, né, o curso de direito e prestar concurso público, né? Na verdade, essa informação ela se confunde, porque para eu ser capitão da brigada, eu posso ter o curso de medicina, eu posso ter o curso de veterinária, enfim, então não é só o direito, e são quadros diferentes, da mesma forma como está previsto o quadro do capitão administrativo para, né, a ascensão funcional do militar hoje. Proposta, previsão aí de buscarmos, por fim, aí, o nível superior para ingresso na Brigada Militar, que também foi um ponto de muito debate, né? Infelizmente, tinha colegas que buscavam nos nivelar por baixo, né? De todas as formas. Para quê? E para eu ser brigadiano, eu tenho que ter ensino superior, né? A verdade seria o acompanhar a evolução, né? As demais instituições da segurança todas já praticamente já são, né? Já exigem ensino superior para ingresso. E hoje a gente sente na pele essa grande diferença, né? E a gente, de alguma forma ou de outra, vê aí, os colegas tentam, né? A gente tem que buscar equiparação com a Polícia Civil, tem que buscar equiparação com a SUSEP, né? E a gente esbarra na questão do nível superior, né? De certa forma, hoje, né? Do nível médio estadual, né? A gente está entre, né? O salário do tenente, que é o último posto da nossa carreira e que ainda parte dos nossos colegas insistem que todos seremos tenentes, né? E que a nossa carreira irá acabar. Pessoal, eu vou pedir um minuto de intervalo aí, só para abrir a porta. Enquanto o Fontoura não retorna, né? Tenente, o senhor que já trabalhou sua vida toda praticamente na corporação, né? Eu vejo com muita preocupação essa falta de valorização do Estado para conosco, né? Então, eu acho que o que a gente tem que buscar agora, né? Lutar é pela valorização. E como o Fontoura vinha explanando de forma brilhante, a gente só vai conseguir ter uma valorização e principalmente o reconhecimento, não só do Estado, mas também da sociedade, quando nós tivermos uma carreira justa, né? É inadmissível, não é crível hoje um servidor ficar soldado do início ao fim da carreira. Fontoura, agora com essa divisão em níveis, né, ficou ainda mais longínquo a possibilidade de ascensão na carreira. Sim, com certeza, né, presidente? No fim, onde nós poderíamos, né, ter colocado o cabo e o terceiro sargento, né, ali naqueles espaços, né, e com isso de garantir, né, ascensão, embora que mínimo, mas uma ascensão, um reconhecimento da nossa instituição para com o seu servidor, né. Tinha colegas que mencionavam a graduação de cabo da seguinte forma: Fontoura, pô, cabo, a diferença salarial é digamos, né, exemplificando assim, R$ 200. E aí a gente, novamente, né, tinha que pegar o camarada e parar ele, porque o brigadiano, ele está sempre, né, acelerado, está sempre na corrida, e acaba, às vezes, ele não aprofunda um pouco a sua análise, né? E aí nós dizemos, não é questão da diferença dos R$ 200, né? Que era só o que o pessoal mencionava. Primeiro é o reconhecimento institucional com o seu servidor, né? Segundo, a tua hora extra já não é mais de soldado, né? O teu terço de férias já não seria mais de soldado. O teu 13º também já não seria mais de soldado. Enfim,
toda essa soma de valores, né, agregados ali com o reconhecimento, já daria uma motivação a mais para o policial, né? A gente sabe que não é grande, mas não deixa de ser nada, né? Diferente de eu ficar 20 anos, 22 anos como soldado, né? Aguardando algo que talvez não virá, né? Então, aí essa foi esse fluxo na carreira, essa ascensão funcional é o que a proposta do Plano Bravo busca trazer para a categoria, né? Da mesma forma como as demais instituições, né? Os camaradas, os colegas ingressam, né? Dentro da sua idade funcional, acessam um quadro, né? Ingressam no quadro de acesso à sua promoção, são encaminhados para um curso de formação, né? Não mais um concurso, mas um curso de formação à instituição, pega o seu profissional, traz ele para dentro de uma sala de aula, né, durante 2, 3, 4 meses lá, e forma, meu amigo, agora tu vai ser sargento, né? E sargento não faz mais isso, o sargento faz isso, né? É escrivão de inquérito, trabalha no P1, no P2, no P3, é chefe de seção, enfim, toda essa questão do cargo, das atribuições, das responsabilidades do cargo, né? Isso traria um ganho institucional imenso, né? A gente afirma isso, né? Porque tanto o servidor se sentiria motivado, né? Não mais teria que estar pagando cursinhos, né? Ter que ser retirado da sua unidade, né? Quando aprovado num CTSP, por exemplo, é retirado da sua unidade, ele deixa de ganhar, né, alguns valores que naquele momento ali ele estava exercendo, e aí ele vai para um curso em outra cidade, ele tem uma redução salarial, e aí ele passa a ter gastos extras, né? Com fardamento, com isso, tem colegas aí que não é segredo para ninguém, saíram extremamente endividados de um curso que deveria ser, né, um momento de aquisição, né, de evolução. E muitos colegas nossos saíram do seu curso de formação de sargento, né, do CTSP, extremamente endividados, né, tendo que remar aí de volta nas suas unidades para recuperar o seu patamar, aí se reorganizar financeiramente. Então, a nossa proposta, ela engloba tudo isso, né? E como eu dizia, não é só a diferença de 200, 300 reais do salário, mas é o todo, né, pessoal? E quando eu tenho um planejamento na minha carreira, eu consigo me dedicar mais à minha instituição, ou seja, ao invés de eu pagar um cursinho para um CTSP, talvez eu fosse fazer um curso de operação de choque, por exemplo, um curso do GAT, um curso de sinófilo, e me preparar melhor como policial para ser um policial mais instruído, né, e de todas as formas prestar um melhor serviço à nossa comunidade, à sociedade gaúcha, né, com mais tranquilidade, com mais serenidade, né. Enfim, isso, presidente, né, é um resumo geral aí do que foi elaborado, construído e proposto pelo Grupo Bravo, né? Tivemos muitos debates, a proposta ela foi desgastada, ela foi votada, né, por diversas plenárias, onde ela resistiu e a maioria dessas plenárias aprovou a proposta, compreendeu, né? E eu não sei aí, presidente, algum tópico a mais aí específico da proposta que alguém ou que o senhor, você quisesse tocar, debater, aí a gente pode
discorrer aí ao longo da live aí, presidente. Eu gostaria de direcionar aqui o Tenente Zarnotti, né? Ele que percorreu, né? Porque a gente está falando da carreira e Eu nós fico no temos aqui aguardo aí, Romulo, se tem algum outro ponto mais específico, né? Também perfeito. gostaria de registrar que, no momento que parei o vídeo aqui, chegaram na minha casa aqui o Sargento Meira, então o Sargento Meira e o soldado Grande Tuller, Meira. né? Uma visita Oh, aí para visita de acompanhamento da peso. live aqui com o pessoal. Visita de peso. Não, Não eu sei queria se tem fazer. alguma pergunta aí, Romeu, mais específica referente à proposta. Primeiramente, queria direcionar o Tenente Zarnotti, né? Ele que. A gente está falando sobre carreira, né? E o Tenente, ele percorreu todos os passos da praça, né? Então, o Tenente, ele tem uma expertise para nos trazer aqui, né? Em relação ao que tu falou sobre até mesmo o deslocamento da sua residência para fazer um curso fora da cidade, os gastos excessivos, né, Tenente, que acaba se adquirindo, né, por conta deste curso de formação que forma, qualifica o profissional, obviamente, né, sargento, tenente, mas que a instituição Presidente Romeu, eu não estou te acredita em que ouvindo aí, fazer. O senhor não está me sei ouvindo, tenente? se é no Não, meu aqui eu o tô ouvindo, problema. pode Só falar. consegue ouvir ele? Ah, eu queria que o senhor falasse, então, sobre a questão esse ponto específico, né, da formação de sargento, o CTSP, né, e o CBA de tenente, onde o que o Fontoura falou sobre os gastos que acaba o servidor tendo, né, de sair da sua casa e para outra cidade, ficar por alguns meses lá fazendo o curso, e hoje acredito que a instituição já tem buscado melhorar de forma razoável essa formação para que não seja tão onerosa ao servidor. Pede pro. É, Ver se consegue tá. conectar aí. Oi, tá. Só para dizer o seguinte, primeiramente, assim, todos os meus cursos que eu fiz foi através de concurso interno, né? Mas eu sou totalmente contra a concurso interno. Eu comungo com a proposta do Grupo Bravo, porque eu acho que está caindo também de maduro, que não tem mais necessidade de fazer concurso interno. Eu acho que tem que passar teu determinado tempo, sei lá, 5 anos, 10 anos, e já tu tem que galgar outra graduação, outro posto, porque se tu passar muito tempo fazendo a mesma coisa, lá no final tu não vai ter mais a mesma energia. Já vai estar cansado, com certeza. Com relação a gastos, tá? Realmente, quando eu fiz o CTSP, em épocas anteriores, se ganhava até a diária, né? Mas quando eu fiz o CTSP, a gente já entra meio condenado, ou seja, tu tem uma redução de salário, que é a questão de para quem depende, eu dependia na época, de etapa alimentação, 28, 29 etapas, e mais o, o vale alimentação, pô, isso faz uma baita falta no final do mês. Não tá com aquela questão que tu tem um gasto ou outro com deslocamento e tu tem que te sustentar nessa cidade que a maioria é do interior e também tem que sustentar tua família na tua cidade natal, isso não é muito fácil. Passei por isso 2 vezes e claro que depois eu tenho uma recompensa, tu acaba conquistando o teu sonho que tu quer, né? De evoluir na carreira, mas eu acho que ela não precisava ser tão sacrificante assim. Eu acho que hoje, que nem falou no Fontoura, tu passar determinado tempo, tem que passar em cabo, terceiro sargento, segundo, terceiro, até primeiro tenente, segundo tenente, até capitão. Teria, teria que ter um planejamento por parte, que é óbvio, da corporação, não sei de que maneira vai fazer isso aí, né? Mas de modo que tu saiba que tu vai estar preparado. Para quem faz concurso, simplesmente abre, tu não sabe quando vai sair concurso, na verdade, né? Abre 3 meses antes e tu tem que te preparar. Se tu tá com um problema financeiro, tu acaba fazendo um empréstimo também. E depois tu tem que ter os longos anos para pagar esse empréstimo. Então, não é muito fácil. O que eu falo é que foi o que eu passei, né? Mas tenho certeza que a maioria das pessoas, dos colegas, também passou por isso. Tá bem? E com relação ao ingresso, acho que na carreira, está caindo de maduro também, tem que ser nível superior. Porque, assim, hoje em dia, eu sei, claro, eu tenho minha formação acadêmica, como a maioria dos colegas tem, mas hoje em dia, ou por muitas vezes, tu tem que estar te afirmando que tu tem um curso superior, como se valesse alguma coisa, né? Mas para algumas pessoas valem, e vale inclusive com relação
a tua briga futuramente com briga dos vencimentos do lado financeiro mesmo. Porque até me recordo, lá no meado de 2012, na época, o governo daquela época queria dar um certo aumento para nós, né, ao mesmo nível da co-irmã. Aí, então, era o presidente dessa co-irmã, e ele disse, não, pode dar o aumento que quiser para o nível médio da brigada, mas nós queremos mais que nós somos nível superior. Então, para vocês verem que tem uma baita diferença nisso. Com certeza. Respondendo a uma pergunta aqui, né, do nosso amigo André Anjos, que está assistindo a live, sobre a questão da nossa luta, né, ser justa, mas que ela é penosa. Tá aparecendo a pergunta aí na live. É que, na verdade, André, nós somos, sim, forças auxiliares do Exército, né, mas a partir de 97 houve uma mudança no nosso plano de carreira, onde se extinguiu a função de cabo, né, posto de cabo, e agora recentemente se extinguiu o posto de terceiro sargento. Então a nossa luta hoje é para que seja novamente implantado um plano de carreira, onde há principalmente o reconhecimento, né, e a valorização através de ascensão na carreira. Nós não temos carreira hoje. O posto de soldado ele foi dividido em 3 níveis. Hoje, eu, que tenho mais de 10 anos de corporação, estou classificado no nível 2. Quem tem mais de 20 anos está classificado no nível 1. Então, essa mudança no plano pode-se dizer plano, né? Essa mudança que o Estado aprovou recentemente nos trouxe vários malefícios, melhor dizendo, e com certeza o prejuízo maior é ficar na carreira durante todo o tempo como soldado. Não há uma perspectiva de ascensão, não há um calendário que nos apresente que daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano terá o curso o CTSP, né? Seja concurso ou por atividade. Então o Estado nos deixou à mercê da própria sorte. Fontoura retornou? Está ouvindo aí, Fontoura? Agora sim, presidente. Agora sim. Eu tive que sair e entrar de novo para poder ouvir aí. Eu até tinha comentado aí eu acho que tinha parado o meu comentário ali na questão do CTSP, dos cursos, colegas, e eu queria também, meus colegas, abordar a questão de, infelizmente, né, nós não termos, né, um planejamento nessa questão da abertura do CTSP. Da seguinte forma, a gente nunca sabe quando vai ter. E aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 anos e não abre CTSP. A turma de 2006, se eu não me engano, os colegas que ingressaram em 2006, quando eles estavam com 6 anos e alguns meses ali, em 2012, por aí, porque se tinha aquela exigência, né, ainda existia isso, né, a exigência do soldado ingressar na corporação e ter de aguardar 7 anos para então, né, poder se inscrever para prestar um concurso interno na corporação. Só que nada te garantia que quando tu completasse, e não te garante, né, até hoje, que quando tu completasse 7 anos, abririam CTSP. E o que aconteceu com essa turma de 2006, se eu não me engano, que em 2012, quando os caras já estavam ali com seus 6 anos e 8, 9 meses, abriam o CTSP. O que aconteceu? Uma turma inteira não pôde se inscrever porque não tinha os 7 anos previstos em lei, né? Bom, depois de 2012, quando que ocorreu o próximo CTSP? 2016, onde esses colegas estavam, né, já tinham cumprido 1/3 da sua carreira. Uma carreira de 30 anos, 1/3 da sua carreira é 10 anos, e eles já estavam com
10 anos e quase 11, quando eles puderam, então, né, tentar, né, a sua ascensão funcional através de um concurso interno, que o nível é alto, é a nível de terceiro grau as questões, né, são questões que são um texto de interpretação jurídica, enfim, né, a nível de terceiro grau, não é fácil o concurso, e no qual nos foi disponibilizado 22 vagas, sendo que a corporação tinha, na época, 3.400 vagas de segundo sargento abertas. E nos foi disponibilizado 22 vagas, né? Ah, mas depois teve o aproveitamento. Não, foi disponibilizado no edital 22 vagas para uma corporação que tem 3.400 vagas de segundo sargento abertas, em claros, né? E pagando diferença. Né? Então, são coisas assim, ó, que para um planejamento da carreira, da vida funcional dos servidores, da Polícia Militar Gaúcha, não serve, pessoal. Esse sistema de ascensão funcional não serve, né? Inclusive, em outro momento, conversava, né, com os colegas sobre a dita meritocracia. Ou será que é essa meritocracia que a Polícia Militar precisa? Onde muitos colegas, por vezes, acabam tendo que deixar a atividade fim para conseguir tempo, conseguir se organizar e estudar e focar, porque senão o cara vai continuar na base da corporação. Ele não tem outra alternativa de ascensão funcional dentro da sua carreira se não for passar no CTSP. Só vai ser sargento quem passar no CTSP. Bom, mas como que eu vou passar no CTSP se não abre o CTSP? E de 2016, nós já estamos em 2020 e não abriu o CTSP. E as vagas estão todas em aberto, pagando diferença, ou seja, o orçamento já existe, né? O orçamento, o custeio dessas vagas já existe. Por que não promover, não completar os quadros? As outras corporações, meus colegas, por exemplo, vamos utilizar a Brigada Militar, o nível superior, né, no quadro dos oficiais. Quando as vagas abrem, né, quando algum colega nosso, um coronel, um tenente-coronel, pede a sua reserva e aquela vaga fica aberta, imediatamente o comando, enfim, os gestores se organizam para que o quadro seja preenchido. Né? Geralmente, quase que constantemente as vagas de coronel da Brigada Militar estão todas preenchidas. As vagas de tenente-coronel da Brigada estão todas preenchidas. As vagas de major da Brigada, se não estão todas, estão quase todas preenchidas. E isso é importante, isso é necessário. A ascensão funcional, o reconhecimento institucional é necessário para o servidor. E o claro da carreira dos nossos oficiais superiores está onde? Na base. E já aí a gente desce de novo para o nível médio, aí a gente olha as vagas de tenente todas em aberto, quase todas, né? Hoje não mais, né? Teve aí uns últimos CTSPs que preencheram quase todo o quadro, mas hoje metade das vagas provavelmente já devem estar abertas novamente. Aí a gente vai para as vagas de primeiro sargento, 2.300 e poucas vagas de primeiro sargento, e não tem 500 primeiros sargentos na Brigada Militar, talvez até menos. A gente vai para as vagas de segundo sargento, que são 3.411, se não me engano agora, né? E nós não temos 700 segundo sargento na Brigada Militar. E o soldado achatado, né, na base da corporação, há 20 anos, 21 anos, sem qualquer perspectiva, né? A nossa expectativa, ela deixou de ser expectativa e ela caiu no campo das possibilidades. Pode ser que abra CTSP, pode ser que eu passe no CTSP,
Pode ser que o número de vagas, né, abranja a necessidade da categoria ou não. Pode ser que eu conclua o curso ou não, né? Pode ser que eu seja promovido depois de concluir o curso, porque o curso é de habilitação, não é um curso de formação, então não há a obrigatoriedade de promover após a conclusão do curso. Então a gente está num campo das possibilidades. Pode ser, pode não ser. Não é uma expectativa, não. Eu estou esperando, aquilo vai acontecer, não, né? E assim, com a queda da promoção na reserva, nós temos soldados, já temos soldados na AIPSIA, né? Ou seja, uma carreira inteira na graduação inicial da instituição. Isso tem que ser revisto, meus colegas, não é exigir demais ter uma carreira digna, né? Ter uma carreira que atenda, né, os requisitos básicos previstos no nosso regulamento do que significa a promoção do servidor, né? Então, era isso que eu queria trazer ao debate, presidente, né? E passo a palavra aí. Muito obrigado, Fontoura. Eu queria só corroborar com a tua fala, né, que nosso grande problema hoje, que é público e notório, é o déficit de efetivo na Brigada Militar. Nós temos hoje mais de 50% de déficit, o que não é falado de forma ampla, né? O ex-comandante-geral da Brigada Militar, inclusive, numa das suas falas, ele afirmou, né, que o nosso déficit era de mais de 50%. Obviamente, não é interessante para o Estado falar essa realidade, né? Nesse ponto, não há transparência nessa questão. Então, contribuindo com o que tu falou, com todo esse estudo que tu nos traz, é importante que quem está nos assistindo, né, e a população que não tem conhecimento, entenda que a gente não está pedindo que se contratem mais servidores, a gente está pedindo que seja feita a reposição do quadro que está com déficit imenso. As pessoas reclamam várias vezes que não existe viatura. Hoje, a nossa realidade hoje qual é? Viaturas paradas no pátio, sem policiais para dirigi-las e trabalhar. Então, a gente não tem um motorista e não tem um patrulheiro, né? Então, o que era praxe antigamente ter mais de 2, 3 policiais numa viatura, hoje a regra é 2, porque não tem mais gente, né? Mais de 50% de déficit é uma coisa absurda, onde a gente se trata de segurança pública. Segurança pública não é um investimento, né? Aliás, segurança pública é um investimento, o Estado não analisa a real situação em que está a Brigada Militar, principalmente, que é a polícia responsável pela preservação da ordem pública, né? E ela não faz o Estado não faz a reposição adequada como deve ser. Ele não cumpre a própria lei. Então, é importante frisar, junto com a tua fala, que há necessidade de reposição de quadro urgente. O governador, o atual governador, durante a campanha falou que a segurança pública seria prioridade e que principalmente haveriam contratações anuais. A gente não tem visto isso, né? Principalmente na questão onde se fala dos praças, né, sargentos. Então a gente precisa de uma reposição de efetivo. Fontoura, eu te agradecer a tua participação, né? A gente acabou se estendendo já mais do que o previsto, né? Brilhante a tua fala. Queria agradecer imensamente ao Tenente Zarnotti pela disposição, pelo estudo, né, que ele fez no seu parecer técnico, né? Grande economista, e na verdade me pegou de surpresa quando eu recebi o parecer técnico. Eu não tive conhecimento da sua formação e do brilhantismo do seu trabalho como economista. Tive o prazer de trabalhar com o tenente, né? Uma atividade fim, profissional exemplar. Não vou aqui ficar falando, porque senão vai ficar uma coisa meio chavão, né? Mas o senhor é um grande profissional, o senhor sabe a admiração que eu sempre tive pelo senhor. Trabalhamos juntos, fui seu subordinado e aprendi bastante com o senhor e continuo aprendendo, né? Então, que
estudando o seu parecer. Só tenho a lhe agradecer a disposição e principalmente o estudo empenhado nesse parecer técnico. Não sei se o senhor quer fazer alguma consideração final. Romeu, primeiro eu te agradeço, para falar a verdade, eu também fiquei surpreso, porque o objetivo, eu achava que não era esse, né? Então o doutor André pediu para escrever alguma coisa através da minha formação acadêmica do que eu achava da questão do subsídio, né? E aí eu me lembrei de, pô, eu sou como qualquer outro aí que a sua grande maioria aí dos brigadianos, além de receber subsídio, está recebendo o completivo. Aí fiquei fazendo uma projeção no futuro. Mas como é que vai ser o futuro, né? Falei, tem que elucidar isso aí, essa matéria aí. Como é que vai ficar essa questão da redutibilidade? E se o governo não der aumento sobre a parcela de redutibilidade, quando é que nós vamos ter uma reposição de verdade, né? Isso pode custar muito, com certeza, né? Mas fazendo também um pouco falando da necessidade de ingresso de mais efetivo, é óbvio que hoje a questão do gestor desse governo, ele quer economia de gastos, né? Porque a sua grande maioria, infelizmente, nos vê como gastos. É mais um para ser sustentado pelo Estado, entre aspas, assim, né? É mais um que vai se aposentar. Eu acho que é muito provável que não tenha tão cedo assim o ingresso, né? A não ser que esteja entrando agora, se não me engano, uma turma agora de soldado, né? E quanto a essas questões aí, eu acho que nem eu falei no começo, acho que enquanto nós não tivermos uma representatividade nossa mesmo, né? Um camarada que seja soldado, cabo, sargento, até tenente, que brigue pela nossa questão do nosso plano de carreira, eu acho que nós vamos, assim, ó, vai ser muito dificultoso ainda, porque a associação, na verdade, é quando ela quer alguma coisa, as associações, quando querem alguma coisa, eles têm que buscar um deputado que ele seja, que ele goste da nossa causa, que ele seja amigo do brigadiano, e nem sempre isso acontece. E se tiver um brigadiano nosso mesmo, seja representante nosso lá dentro, lá, com certeza, eu acho que ele vai melhorar a nossa situação lá, porque ele vai se sentir nessa obrigação, né? Nós podemos até escolher, ó, nós vamos deixar para daqui a 3 anos, ou vamos começar em cada município colocar um vereador por agora, né? Com certeza, seria importantíssimo, Tenente. Até, né, achei que estava desligado, até me lembrei que claro, aqui em Pelotas eu só tenho autorização de falar o nome do Tenente Jefferson, um dos candidatos para vereador, assim, não vai ter para outras cidades, né? Os outros eu não sei se tu quer falar o nome deles, mas como eu não recebi autorização, e essa live é da Associação Cabo Soldados, vai depender de ti se quer falar ou não, né? Mas eu acho que saindo vereador agora, pegando um mais votado, quem sabe, futuramente nós podemos votar aí na Assembleia para ser nosso representante de verdade. Acho que nós estamos precisando disso, assim, sei lá, alguém do Bravo, uma pessoa, de repente, do Fontoura, que futuramente, que eu acho que tem uma veia política, queira nos representar lá, acho que vai ser muito bem-vindo também. O Fontoura é um forte candidato, cara inteligentíssimo, né? classista nato, né? Nós temos aqui, sim, Tenente, alguns colegas, né, que estão aí na vereança, candidatos, pré-candidatos, né? E a gente está, com certeza, de portas abertas aí para recebê-los, inclusive para participar dos nossos programas, para que a gente consiga ter uma ideia do que cada um pretende fazer e também para que aqueles colegas que ainda não tiveram conhecimento tenham conhecimento de quem é que está vindo aí para auxiliar nas questões da segurança pública, principalmente dos praças da Brigada Militar. E como o senhor bem falou, é importantíssimo que tenhamos um deputado brigadiano. Isso é como o senhor falou, né, parafraseando, está caindo de maduro. Está na hora da gente ter um deputado que nos represente e que bata o martelo lá em favor das causas brigadianas, que infelizmente, por não ter representatividade dentro da Assembleia Legislativa, acabamos tomando o prejuízo que tomamos. Hoje eu vejo também, nós somos, sabe aquele elefante gigante branco que se contenta com amendoinzinho e sendo mandado por um ser humano bem pequenininho, né? Mal sabemos a força que nós temos, né? Exatamente. Fontoura,
fazer tuas considerações finais, meu amigo. Ô, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, presidente, estou ouvindo. Então, assim, eu gostaria só de dar mais uma tocada na questão do efetivo, presidente, né? Dito pelo comandante-geral da época, né? Em uma conversa minha com ele, que quando passou o comando da brigada em 95, existia na época aproximadamente 29 mil homens, 29.800 homens na ativa na brigada militar, né? E de lá para cá, a nossa sociedade evoluiu, ela cresceu, né? Assim como a criminalidade, né? Ela aumentou de acordo com a sociedade, ela evoluiu, ela se organizou, se estruturou, e a brigada militar, pelo contrário, ela encolheu, ela diminuiu, né? E assim, sem entrar no mérito, sem desmerecer ninguém, né? Mas diferente de lá atrás, onde tu ia com 3, 4 colegas atender uma ocorrência e tu tinha quase certeza que não teria uma 68 naquele problema, naquela 12, enfim, talvez uma faca ou uma briga de soco, né? E diferente de hoje, do que os nossos colegas, esses meninos que estão vestindo a farda, estão no policiamento, dentro das viaturas, né? Estão enfrentando hoje nas ruas, que é fuzil, granada, dinamite, né? Pessoas extremamente drogadas, enfim, né? A realidade que todos nós sabemos e que por vezes a gente faz vistas grossas e até desmerece essa gurizada que está na rua aí, enfrentando tudo isso, né? Diferente daquela. E em dois, como o senhor bem disse, presidente, em dois numa viatura, né? E sem a certeza da sua evolução funcional, né? Sem a certeza do seu soldo no final do mês, uma insegurança jurídica tamanha, né? E os colegas estão atendendo as ocorrências que chegam para eles, estão fazendo um excelente trabalho, né, de acordo com aquilo que é possível. E aí, quando a gente fala de efetivo, existem colegas, mas tu quer fazer saturação diária? Bom, mas a nossa atividade típica, né, de policial militar, essa é o policiamento ostensivo, é atuar na prevenção dos delitos. E como atuar na prevenção dos delitos sem ter efetivo? É impossível, né? Mas e a questão vi que os colegas colocaram algumas perguntas sobre a questão da tecnologia, onde diziam ali atrás que a tecnologia, as câmeras, enfim, realmente elas ajudam, elas contribuem, mas elas não substituem o material humano e não vão substituir. A viatura, o colete, o fuzil, enfim, né? Perfeito, é necessário, é extremamente necessário, mas a Hilux, ela não vai lá na vila atender a ocorrência. O Corolla não vai lá sozinho atender a ocorrência. É o policial militar, é o servidor, e por isso, e este servidor tem que ser valorizado, né? Ele tem que ser respeitado, tem que ter a sua segurança jurídica em todas as questões, né? Desde que quando o cara tem que atender uma ocorrência, e essa ocorrência, por vezes, pende para um lado, né, não muito bom, né, a nossa corporação, as nossas entidades, o nosso Estado tem que nos garantir, né, a segurança jurídica, né? Bem como é instituído para nós, né, a questão da presunção da veracidade, né, que embora às vezes não é levado em consideração, mas é uma lei, está previsto, né? Enfim, o que eu quero dizer é que sem efetivo nós não conseguimos fazer a segurança nem nossa. Claro que para o camarada que mora num prédio que tem segurança particular, aí ele vai para trabalhar, ele entra num carro blindado, né? Aí ele se desloca até o seu emprego, chega lá, entra num prédio cheio de segurança, estaciona lá dentro, né? Vai, cumpre o seu horário de trabalho, sai, acompanhado com seus seguranças, enfim. Para esse cara não existe criminalidade, talvez, no Estado, né? Mas para quem tem que pegar um ônibus, para quem tem que andar no seu carro
popular, enfim, né, e andar em horários não muito adequados, a criminalidade existe e está aí sim, né, crescendo e agredindo os direitos dos cidadãos que tentam, de alguma forma, né, melhorar o nosso estado aí, né, manter o nosso estado em pé. Consegue me ouvir, Romeu? Positivo. Tá, então, era essa questão da questão do efetivo, porque tem muita gente que ainda prega, né, que as câmeras, né, que o colete, que a melhor viatura vai substituir o servidor. Não, acredito que não, e pelo contrário disso, entendo que o servidor é a parte principal da corporação. Tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, né? E, enfim, né? É para isso que a gente está aqui, trazendo esse debate à tona, mantendo essa chama acesa, para que os nossos colegas parem um pouco, pensem, analisem, né? O que nós somos, o que nós temos e o que nós seremos daqui a 10, 15, 20 anos, onde nós estaremos, quem nós seremos, né? Então, eu gostaria de encerrar também a minha fala, presidente, né? Já passamos aí do horário, e aqui aí mandar um abraço aí para o pessoal de Santo Ângelo, lá na pessoa do presidente Paulo Rosa, Cruz Alta, lá para o Gerry, de Santo Ângelo ainda o Tenente Monteiro, que trabalha comigo na PEG ali, um baita lutador classista, uma pessoa inteligentíssima, né? Tenho total admiração por aquele veterano. Pessoal de Livramento, de Caxias, lá de Vacaria, Lagoa Vermelha, Santa Maria, enfim, né, todos que estão nos assistindo, agradecer a todos. E acabou, acho, a live. Acabou já? Não, ainda não. Tá, então, continuando aí os agradecimentos a todos, né? Agradecer a todo mundo. E reforçar aí, né, que os colegas busquem nos seus municípios, né, os brigadianos que estão se lançando candidatos a vereador, vice-prefeito, prefeito, e apoiem esses colegas, apoiem. É o corporativismo mesmo, pessoal, né, é colocar gente nossa lá, né, para que ao menos compreenda o que é entrar de serviço, né, numa 41, numa 23, ter que resolver diversos problemas durante o serviço, né? Porque ninguém liga 190 para te convidar para comer um churrasco ou, né, comer uma sobremesa, enfim, né? É só bronca, né, presidente? Então, deixo um forte abraço aí para os colegas que estão de serviço, né? Que se cuidem, não só agora da criminalidade, também como a questão aí desse vírus, né? Do coronavírus, e agradecer a todos aí, né, pela luta aí, pela correria que é feita aí no serviço, né, a gente vem enxugando gelo já há um bom tempo. Era o que eu queria dizer aí, presidente. Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez aí a associação. Nós que agradecemos. Queria só mandar um abraço aqui, o Sargento Galesco, de São Paulo, da PMESP, está assistindo a nossa live. Grande abraço aqui do Rio Grande do Sul, senhor. Fontoura e Tenente Sarnotti, eu queria finalizar, fazer minhas considerações finais aqui, falando sobre o artigo 144 da Constituição Federal, né? Hoje ele trata sobre segurança pública. Lá está escrito, né, que é dever do Estado dar a segurança, né? Mas a sociedade tem responsabilidade. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, está dentro dessa responsabilidade da sociedade também cobrar os gestores. Por exemplo, quando o cidadão faz um chamado 190 e houve, né, não tem um atendimento porque não há efetivo, esse cidadão ele deve reportar essa sua reclamação ao Estado do Rio Grande do Sul, porque o Estado está em déficit, né, com o efetivo da Brigada Militar. O déficit está imenso, mais de 50%, e nas campanhas eleitorais as promessas sempre são segurança pública, educação e saúde. Contudo, isso não acontece na prática. Então, a responsabilidade da sociedade está mais
direcionada a cobrar os seus gestores, não somente cobrar os executores, somos nós. Nós trabalhamos da forma que é possível, a gente faz o nosso melhor dentro do que a gente tem de possível, né? Gostaria então de agradecer mais uma vez ao Fontoura, muito obrigado pela tua disponibilidade, meu amigo, aí quase 1h30 de live. Tenente Zarnotti, grande abraço, mais uma vez obrigado também pelo parecer técnico. Agradeço todos os espectadores aqui da live. Próxima quarta-feira teremos nosso painel ACS já novamente às 19h30 com outros convidados. E aqui agradeço imensamente essa brilhante apresentação do Tenente Zarnotti e do Soldado Fontoura. Uma boa noite a todos. Não esqueçam, na próxima quarta-feira, às 19h30, painel ACS JAR com novidades serão informados aí no decorrer da semana. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.